Hoje vou ter o privilégio imenso de apresentar o pastor Santareno. Eu espero, no nome do Senhor Jesus, que ele seja usado como ele já foi usado na minha vida, na vida da minha família. É um homem que tem sido abençoado, um homem que tem sido instrumento nas bênçãos do Senhor e tem abençoado muitas vidas. O pastor Santareno tem marcado muitas vidas. Eu espero que hoje ele marque nossas vidas. Então, se você está com o freio de mão puxado aí, solte para receber a palavra do Senhor, tá bom? Amém. Pastor, Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Privilégio, mas também uma enorme responsabilidade poder falar para vocês nessa noite. Eu recebi convite, depois passaram para mim que eu tinha que passar um tema para vocês, que será divulgado, talvez para convocar mais pessoas. E eu não consegui passar o tema para vocês, mas eu já tinha o tema, já estava orando, pesquisando, buscando Deus uma palavra. E se eu tivesse conversado com os irmãos que dirigiram o momento de louvor, ia casar muito bem. Vocês vão perceber que a minha fala tem muito a ver com muitos dos cânticos que nós acabamos de cantar. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Eu tenho a versão na NVI, talvez poderá ser um pouco diferente da tua versão. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A história da igreja diz que esse texto, o livro, a carta aos Filipenses, é conhecida como a carta da prisão. Paulo escreveu essa carta como a carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemão, 1 e 2 Timóteo, são chamadas cartas da prisão. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para poder exaltar, encorajar aqueles irmãos que estavam lá em Filipos. A história da igreja também diz que o versículo 5 até o versículo 11 era uma música, era cantado na igreja primitiva. Não se sabe se a música já existia, e por isso Paulo pega na sua carta e ele introduz, quando escreve esse capítulo, introduz essa música nesse capítulo. Mas também não se sabe se o versículo 5 até o versículo 11 foi tão impactante para aquela igreja que os irmãos fizeram desses versículos uma música. A verdade é que o versículo 5 até o versículo 11 era uma música que era entoado pela igreja primitiva. E a pergunta talvez que você poderá fazer: por que essa música, por que esses versículos eram entoados, eram cantados pela igreja primitiva? Porque a igreja primitiva entendeu e viveu a realidade de que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! E quando a gente fala Jesus Cristo é Senhor, talvez é uma palavra que a gente usa na igreja várias vezes, nós expressamos ela, e ela não tem todo aquele sentido que talvez a igreja primitiva teve. Então eu vou voltar um pouco na história para talvez resgatar essa ideia dessa palavra. César Augusto, o imperador César Augusto, ele viveu antes de Cristo, e foi ele que intitulou a chamada Paz Romana, Pax Romana. Todas as cidades, todos os povos que eram dominados pelo Império Romano receberam o Evangelho de César Augusto. O Evangelho de César Augusto era a notícia de que este povo estaria sob o governo do imperador César Augusto, mas também que a partir daquele momento esses povos olhariam para César Augusto como César, como o Augusto, no latim quer dizer divino. César seria Senhor. O Evangelho romano
era este, que os povos tinham que estar subjugados ao domínio de um rei, mas esse rei não era mais um ser humano, ele não era considerado um ser humano, era divino. E a saudação do império então tinha que ser salve César. Este era o evangelho pregado naquela época. Quando João Batista chega, ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus, contradizendo aquilo que era prática em todo o Império Romano. Quando Paulo escreve essa carta, ele está na prisão por causa da pregação do evangelho. Uma das cartas que Paulo escreve na prisão também é a segunda carta de Paulo a Timóteo, e nos 4 capítulos há uma frase que se repete relacionada ao evangelho. Primeira vez que Paulo estava preso, ele estava na prisão, ele estava sujeito, acorrentado a um guarda pretoriano, guarda romano. Então ele podia receber visitas, estava numa casa, podia receber pessoas que o visitassem, podia conversar com ele. Foi assim que Paulo recebeu um irmão chamado Epáfras, que era da igreja de Colossos, era líder da igreja. Procurou Paulo para poder explicar para Paulo a dificuldade que ele estava tendo com a igreja, já que a igreja era nova, começou há pouco tempo, e tinha ali pessoas que tinham um estilo de vida, filosofias que estavam sendo introduzidas na igreja. Havia alguns irmãos que tinham filosofia grega, que entendiam que o maniqueísmo, que entendiam que Deus não pode ser homem, porque o mal está na matéria. Então arranjar uma forma de poder entender Jesus. Então disseram isso os irmãos de Colosso, alguns irmãos de Colosso entenderam que Jesus era maior que os homens, mas menor que Deus, era um ser iluminado. E Paulo responde aos irmãos na carta que ele escreve, que Epáfras leva de volta essa carta para ser lida entre os irmãos. Paulo diz: Jesus é antes de todas as coisas, pois todas as coisas foram criadas por ele. Já que ele é antes de todas as coisas, então tudo pertence a ele. Ou seja, Jesus não é um homem, não é maior que os homens, nem menor que Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Paulo também escreve para Timóteo, mas agora Paulo escreveu uma carta, escreve a segunda carta, também na prisão. Mas quando a história da primeira carta e da segunda carta foi um pouco diferente. A história da primeira carta, ele podia receber pessoas na sua casa e podia então conversar com os irmãos. A história da segunda carta é um pouco diferente. O imperador Nero se levantou contra a igreja e ele declarou morte aos cristãos. Quem era cristão, cidadão romano, era decapitado. Quem era cristão e não cidadão romano, era crucificado. Paulo foi julgado e na carta ele diz que ele tinha sido julgado, já esperava a sua execução por decapitação. Mas Paulo escreve a segunda carta e ele fala algumas coisas para Timóteo. Ele diz primeiro: Timóteo, luta pelo evangelho. Timóteo, lute por esse evangelho, o evangelho de Cristo. Depois ele vai dizer: Timóteo, sofra pelo evangelho. Depois ele vai dizer: Timóteo, pregue este evangelho. A verdade é que nós só podemos entender esse texto aqui quando entendemos o tipo de evangelho que foi pregado, o evangelho que é anunciado a partir de Jesus. O texto diz que Jesus, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, e assumindo a forma humana ele também foi servo, e sendo servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeira questão: Jesus teve a atitude, sendo Deus ele se fez homem. A atitude contrária que Satanás teve, a atitude contrária que Adão e Eva tiveram, e a atitude contrária que talvez todo ser humano tem, e nós também temos essa atitude. Satanás queria ser igual a Deus. Satanás queria tomar o lugar de Deus. Por isso ele foi expulso lá do paraíso, da habitação de Deus. Adão queria ser
igual a Deus. Satanás queria tomar o lugar de Deus. Adão queria ser igual a Deus. Mas todos que nasceram de Adão não querem ser igual a Deus, mas querem viver a sua própria vida, viver a sua autonomia. Mas acontece que Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, queridos, nesta noite eu quero falar que todos nós, como cristãos, devemos viver uma vida para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Eu vou tentar responder isso. Como você pode viver para a glória de Deus? Satanás queria tomar o lugar de Deus, foi afastado dos céus. Adão queria ser igual a Deus. Adão e Eva queriam ser igual a Deus. Nós não queremos ser igual a Deus, mas nós queremos ter a nossa própria autonomia, viver a nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós não conseguiremos viver a nossa própria vida. Só tem uma forma de viver a nossa vida quando nós formos até a cruz de Cristo e receber esse evangelho do reino de Deus. E para que isso aconteça, é necessário entender que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, ele foi servo. E sendo servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que acontece aqui, nesse versículo, não é que Jesus teve sentimentos. Algumas versões da Bíblia poderão dizer que Jesus teve sentimento. Haja em vós o mesmo sentimento teve o Senhor Jesus. Mas, se a gente for olhar para o texto, o que está sendo descrito aqui não foram sentimentos, foram atitudes. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, foi servo. Sendo servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Não há sentimento nisso aqui. Houve atitude. Mas o que chama a atenção é que Jesus, sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, que seria a pior morte que alguém poderia ter. Por isso Deus exaltou soberanamente. Deus exaltou Jesus soberanamente. E talvez, falando isso aqui, não faz sentido, a gente não consegue captar a imagem. Então eu quero que vocês me acompanhem lá no livro de Atos. Atos capítulo 1 fala que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? É agora que você vai devolver a Israel o seu reino? É agora que Israel vai estar fora do domínio romano? É agora? Jesus diz: não compete a pessoas saber o tempo e as épocas, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus fala, enquanto ele falava isso, a Bíblia diz que ele foi levado aos céus. No meio dos discípulos aparecem dois anjos que dizem: este Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar do monte que vocês estão vendo ele subir. Vocês sabem que a Bíblia conversa com a própria Bíblia. Então, se você for agora olhar para o texto de Salmos 24, o Salmo 24 anuncia o que aconteceu lá nos céus, quando Jesus saiu da terra e é levado para os céus. Se entrasse aqui nessa porta uma autoridade, todos nós obviamente ficaremos de pé. No tribunal, quando entra o juiz, todos se colocam de pé. Olha o que aconteceu lá nos céus. Quando Jesus foi levado aos céus, o que é que os anjos dizem de acordo com o Salmo 24? O Salmo diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O anjo diz: quem é o Rei da Glória? O outro responde: o Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Amém. Se você conversar agora com o versículo que a gente leu aqui, vai dizer que Deus exaltou Jesus à mais alta posição. Deus fez com Jesus duas coisas. Deus exaltou o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a mais alta posição. E essa mais alta posição está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso quer dizer que Jesus governa o universo, governa tudo que existe neste mundo. Ele está sob o governo do Senhor Jesus. Jesus, ele tem o poder, o governo para governar todas as coisas. Ele fala para os discípulos: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Deus faz uma segunda coisa com Jesus. Deus dá um nome a Jesus, e o nome que ele dá a Jesus é o nome o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é uma ordem. Deus dá uma ordem universal, uma ordem nos céus, na terra e debaixo da terra. E qual é a ordem?
a ordem em que lá nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre, ou seja, reverencie a pessoa de Jesus e declare isso: Jesus Cristo é Senhor. A palavra Senhor é a tradução da palavra Adonai lá do Velho Testamento. O Velho Testamento usa o hebraico, usa a palavra Adonai. Adonai quer dizer Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esta mesma palavra, traduzida agora no Novo Testamento, a palavra é Senhor. No grego quer dizer Kyrios. Jesus Cristo é Kyrios. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A glória de Deus está em as pessoas reconhecerem Jesus como Senhor das suas próprias vidas. Por isso, quando o Evangelho foi pregado naquela época, os discípulos, havia uma saudação no Império Romano, seja de manhã ou à tarde ou à noite, quando um cidadão se encontrasse com outro cidadão, a saudação era: salve César, salve César. Essa era a saudação. E ao dizer salve César, estavam se reportando àquela ordem que tinha sido dada há muitos anos atrás, muitos séculos antes. A ordem era reconhecer César como divino. Mas o discípulo de Jesus, quando alguém dava a mão para um discípulo de Jesus e falava salve César, o discípulo de Jesus respondia: Jesus Cristo é Kyrios. Como assim? Como assim você pode que Kyrios é este? Olha, há um Kyrios que você não conhece. A saudação para eles que era salve César, uma adoração a César. Agora o discípulo de Jesus estava contradizendo aquela saudação. Não, César não é Deus, César não é rei, César não é Senhor do universo, mas há um Senhor que é Senhor do universo. Jesus Cristo é Senhor do universo. Isso domina a igreja, a forma de vida, de viver desses cristãos. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso permeia toda a vida da igreja primitiva. A pregação do Evangelho, o Evangelho anunciado, é o Evangelho do reino de Deus. Se há um reino, é porque há um rei. Não existe nenhum reino que não tenha um rei. Se há um rei, quem é esse rei? Quem é o rei do Evangelho que nós pregamos? Jesus. É o rei Senhor Jesus. Por isso que ninguém pode dizer, Paulo está dizendo isso, não sou eu, Paulo diz isso em 1 Coríntios. Paulo disse em 1 Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer, ninguém pode se render a Jesus e viver uma vida que glorifica a Deus se não, primeiramente, for obra do Espírito Santo, para que ele possa reconhecer que a sua vida, o que você tem, pertence a Deus. Reconhecer Jesus como um Senhor é reconhecer que Ele está reinando, governando o mundo, o universo, todas as coisas que existem, todas as coisas que nós temos acesso a elas, as visíveis, as invisíveis, como Paulo diz, pertencem a Deus, e esse Deus está no seu trono, reinando, governando sobre todas as coisas. Paulo vai dizer que Jesus Cristo é Senhor até sobre a morte. A morte, onde está a sua vitória. Então o apóstolo Paulo, quando prega o Evangelho, ele vai pregar qual Evangelho? O Evangelho do Reino. Quando você ouve os discípulos, que Evangelho vão pregar? Vão pregar o Evangelho do Reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8, Paulo diz: nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como também dos mortos. Amém. Se você tem a sua Bíblia no computador, coloque a palavra Salvador e Senhor. Quando você for pesquisar, se você colocar a palavra Salvador e Senhor, duas palavras juntas, essas duas palavras não vão aparecer em nenhuma referência da Bíblia que se refere a Jesus como Salvador e Senhor, não vai encontrar. Agora inverta, coloque a palavra Senhor e Salvador. Vai encontrar na Bíblia mais de 600 vezes versículos que falam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ou seja, a Bíblia nunca vai apresentar Jesus como Salvador e Senhor, sempre o inverso, Senhor e Salvador.
Se Ele é Senhor e Salvador, então não tem essa de eu aceitar Jesus, mas não, reconhecer Jesus como Senhor soberano sobre todas as coisas. Uma vez que eu reconheci Jesus como Senhor soberano sobre a minha vida, sobre tudo que eu tenho, sobre tudo que eu sou, o universo, então muda a minha cosmovisão. Eu não nasci na cidade, eu nasci numa aldeia. Eu não sou brasileiro, sou de Angola. Conheci a aldeia, conheci a cidade com 11 anos. Participei da guerra de Angola, fui treinado por soviéticos e cubanos. Eu tenho uma deficiência na perna direita. Vim aqui no Brasil já como cristão, mas eu tinha Jesus como Salvador. Eu não tinha Jesus como Senhor. Porque foi pregado a mim que Jesus era bom, mas nunca entender que quando eu me torno cristão, eu passo a viver para o Rei, o Senhor Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, meus planos, meus projetos, tudo que eu sou, pertence ao Senhor Jesus. Amém. A minha vida não me pertence, o que eu tenho não me pertence, pertence ao Senhor Jesus. Então o que é que muda na minha vida? Eu passo a viver para a glória de Deus. E como é que é viver para a glória de Deus? Primeira questão, quando eu falo da cosmovisão cristã, nós cristãos, principalmente cristãos ocidentais, herdamos uma cosmovisão cristã dualista. Nós criamos uma dupla identidade, onde, por exemplo, existe vocação sagrada e vocação profana, por exemplo. Então, a vocação sagrada é ser pastor, ser missionário, isso é sagrado. Mas ser engenheiro, ser médico, não é sagrado. Os meninos que agora estão querendo fazer o vestibular, alguns talvez querem ser missionários, serem pastores, alguns poderão achar que isso é mais valioso aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus isso é mais sagrado em relação àquele que vai fazer medicina, ou vai fazer engenharia, ou vai fazer um curso de polícia. Ser policial, ser engenheiro, ser médico, isso não é sagrado. Sagrado mesmo é ser pastor, ser missionário. Essa ideia é católica. Essa ideia nós herdamos ela da história da igreja, não é bíblica. João Calvino e Martim Lutero vão dizer que toda pessoa que vive para a glória de Deus, inclusive o seu trabalho, glorifica o nome de Deus. Aleluia! Os cristãos não trabalham só para ganhar o seu dinheiro, trabalham para amar o nome de Deus. Por isso que o cristão não deve chegar atrasado no trabalho, porque não vai chegar atrasado, não é por causa do chefe, porque é um chefe maior, Senhor Jesus. Não vai usar os meios da empresa para se beneficiar, benefício próprio que está em jogo. Não é o dono da empresa, não é ele para ser lesado, não, é o Senhor Jesus que está sendo lesado, é a ética do reino que está sendo lesada. Olha o que Jesus disse. Como é que é a ética do reino? Jesus falou assim: olha, se o teu inimigo te ferir um lado, ofereça o outro. Se ele te convidar para andar uma milha, caminhe duas. Quem era esse inimigo? Eram os romanos. Havia uma lei naquela época que quando um cidadão romano estivesse caminhando com peso sobre a sua cabeça e ele cruzasse no caminho com um judeu, a lei romana diz que esse romano tinha que obrigar o judeu a carregar o peso que o romano estava carregando. O judeu carregava esse peso 1 milha. Jesus disse: eu porém vos digo, caminhe a 2ª milha. Mas não está falando teu amigo, está falando assim, teu inimigo. Se um romano está carregando o peso sobre a sua cabeça, se encontra com o judeu, a lei dizia, o romano parava, obrigava o judeu a carregar o seu peso. Ele não está falando de amigos, está falando de inimigo, pessoa odiada, pessoa que você não espera que aconteça algo de bom, que você queira que ela morra, se exploda. Ele está dizendo: carrega esse peso, não 1 milha, mas 2. A primeira você carrega por causa da lei dos homens, mas a segunda por causa da lei de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não amaldiçoe aquele que te amaldiçoa, mas ore por ele, abençoa quem te amaldiçoa. Essa ética do reino muda a forma de viver das pessoas. Quem recebeu o Senhor Jesus passa a viver dessa forma, de maneira que até mesmo no meu trabalho que eu faço, eu não faço apenas para ganhar meu dinheiro, me esforçar para ganhar meu dinheiro, não. Eu me esforço para que o nome de Deus seja glorificado.
João Sebastião Bach compunha suas músicas. No final das suas músicas ele colocava algumas letras. S, D, G. S de solideu, D de deu, G de glória. No latim quer dizer solideu glória. A Deus toda a glória. Bach compunha suas músicas. Bach dizia que a última nota da música é a glória de Deus. As pessoas que ouvem a música de Bach, quando ela está terminando, o maestro ele vai se envolver com a música. Quem está tocando, ele está imaginando, ele está dentro da música. Mas a plateia também, ela está dentro da música. De maneira que tanto a plateia, como o maestro, como os instrumentistas, estão todos admirados com aquilo que estão ouvindo. De maneira que quando termina, todos ficam de pé e aplaudem, porque é uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer, diz que isso aí é a glória de Deus. Lutero vai dizer que viver para a glória de Deus envolve o meu trabalho. E se todo cristão que trabalha, entende que esse trabalho é para honrar o nome de Deus, vai fazer todo o seu esforço para fazer o melhor ali. O que está em jogo não é apenas ganhar o seu trabalho. Mas o dualismo religioso que nós herdamos diz que trabalho para ganhar meu dinheiro, trabalho para sustentar minha família, também, mas é muito mais do que isso. E aí depois então as vocações, a gente acha que ser pastor e missionário, isso é mais sagrado. Mas talvez aquilo que você fez hoje não é sagrado. Não glorificou o nome de Deus. Mas biblicamente, tudo que nós fizemos deve glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz que nós somos criados para a glória de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 6 e 7. Deus diz: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que criei para a minha glória. Deus nos criou para a sua glória. E eu tenho que entender que eu fui criado para a glória de Deus. Então o meu viver deve permear isso, viver para a glória de Deus, e não viver nesse dualismo. Fui convidado uma vez, eu dei a palestra numa escola, num cursinho aqui de Curitiba. Aí me convidaram para ir falar para um grupo de pessoas em alguma comunidade, numa empresa aqui em Curitiba. Aí eu fui. Uma empresa multinacional. Tinha alguns franceses, quando chegavam lá naquela chácara, alguns franceses, alguns europeus. E eu vi que nas mesas tinha velas grandes, umas menores, e as árvores foram pintadas de branco e amarrado um lençol de linho fino, bem amarrado naquelas árvores. Eu cheguei, sentei, daí a pouco veio um francês e falou assim: olha, quero falar com vocês que nós estamos aqui porque a Mãe Terra vai conversar conosco. Eu pensei, onde é que eu fui parar? Aí ele disse assim: olha, a Mãe Terra vai dar energia para nós. Então, antes da gente começar a nossa sessão, cada um de vocês se levante e vai abraçar uma dessas árvores que estão conectadas com a nossa Mãe Terra, e você invoca a energia da Mãe Terra. E aí todos levantaram. E eu pensei comigo, levanta ou não? Como é que pode um pastor, o que fui fazendo aqui? Talvez agora é hora de orar, expulsar demônio, um monte de outras coisas. Mas eu fui, me aproximei de uma árvore e eu vi que o pessoal falava com a árvore, eu também falei com a árvore. E eu falei para a árvore, que você não é minha mãe, coisa nenhuma. Você vai morrer, vai ser destruído, eu não vou ser destruído. E fui falando. No final, depois chamaram todos para sentar e cada um tinha que contar a sua história. E ele disse assim: quem tem uma história mais marcante, esse aí tem uma energia para passar para nós. E quando eu contei a minha história, de que eu nasci na aldeia, fui para a guerra, e nós éramos 3.000 pessoas na guerra, fomos treinados, voltamos 2 pessoas. Aí o francês falou assim: você tem mais energia. E você agora vai dar energia para nós. Naquele momento eu pensei, como é que eu vou dar energia para eles? Ele falou: vem aqui à frente. Agora você invoca a Mãe. Quando ele falou invoca, eu falei: já sei, vou fazer uma oração. E eu disse assim: grande energia. Grande energia que criou os céus e a terra, grande energia que criou o universo, que tudo que existe
no universo pertence a ti. Grande energia que me trouxe aqui. Quem disse que eu estarei aqui no meio dessas pessoas? Só estou aqui porque tu, grande energia, me trouxeste aqui. Eu te peço que essas pessoas tenham a sua mente aberta, coração aberto para entender que tu estás aqui procurando por cada uma dessas pessoas. Eu te peço que o Senhor faça algo maravilhoso na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, a grande energia. Amém. Aí eu parei. Aí eu fui um silêncio. Daí depois saímos para poder comer. Mas um empresário veio falar comigo. Falou assim: olha, posso fazer umas perguntas? Pode. Eu fiquei pensando, quando você estava a fazer a sua reza, não precisa ser reza, mas deu para perceber, eu fiquei em dúvida. Fiquei pensando, será que ele é crente? Mas não pode, porque eu vi você abraçou a água. E se você não é crente, o jeito como você falou com energia, deu a entender que é algo de Deus. Quem é você? Eu falei, eu sou filho de Deus. Ele falou assim, não estou entendendo. Eu falei assim, eu conheço o Senhor Jesus. Só estou aqui por causa do Senhor Jesus. Então estou aqui para fazer minha vontade, fazer a vontade dele. E quem sabe, talvez estou aqui por tua causa. Ele falou assim, olha, eu fui de igreja quadrangular. Me afastei quando era jovem. Nunca mais voltei. E eu nunca imaginaria que aqui nesse ambiente Deus ia trazer alguém. Eu falei, trouxe. Sou eu sou pastor. Eu vim aqui, abracei a tudo isso eu fiz, sabe para quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Talvez todos não foram tocados. Se você foi tocado, então, porque essa mensagem, eu estou aqui, não é por todos eles, é por tua causa. Deus ama você. Eu orei com aquele homem, fui-me embora. Anos depois eu soube que ele voltou para a igreja quadrangular, primeira igreja quadrangular daqui de Curitiba. Este ano, eu dou aula no Colégio Bom Jesus. Este ano, uma menina falou assim, uma aluna falou, professor, meu pai é espírita. E ele falou, a gente estava na reunião espírita, e aí eles perguntaram assim, a sessão era sobre pessoas felizes. Você conhece alguém feliz? Aí uma pessoa levantou e falou, conheço. Quem é? É um professor lá do colégio, ele é uma pessoa muito feliz. Aí uma outra pessoa, eu conheço essa pessoa, realmente é feliz. Aí 3 pessoas levantaram e citaram o teu nome. Meu pai estava do meu lado, perguntou, você se conhece esse cara? Aí eu falei, pai, ele me dá aula. Você podia trazê-lo aqui? Então, eu quero saber do senhor se você pode ir num centro espírita. Eu falei, eu vou. Mas quando eu contei isso para a igreja, algumas pessoas da igreja, alguns irmãos falaram assim, mas você vai mesmo? Eu falei, mas tem algum problema? Mas é o centro espírita. Como é que é? Eu falei, como é que uma pessoa que vai no centro espírita se sente se for convidada por uma igreja evangélica? Qual é a sensação? Nós queremos que eles venham, nós não queremos? Queremos que eles venham. Ir para lá é problema? Nós temos que orar, nós temos que jejuar. Meu Deus do céu, tem que jejuar, porque lá você sabe como é que é, né? Eu falei, o que é? Não, sabe, espírito, demônio e tal. Não, eu tenho o Senhor Jesus. Não é bater no peito. Não, eu sei que eu tenho o Senhor Jesus. Eu vou lá. Por quê? Porque Deus reina sobre os céus, sobre a terra, sobre todas as coisas. Então, não é arrogância, não é prepotência. Eu falo assim, não, eu vou para lá. E aí eu fui no centro espírita. E bem próximo daqui. Aí eu cheguei no centro espírita, as pessoas foram chegando. Aí fizeram uma roda, aí perguntaram, você é feliz? Eu falei, eu não achava que era feliz, como as pessoas viram. Porque eu acho que a ideia de felicidade é um pouco deturpada. Se você perguntar como é que é a minha vida, vou contar toda ela, só falar assim, esse cara não é feliz. Agora, se essas pessoas que viram em mim felicidade, viram outra coisa, o que é? O que é que eu acho que eu falei? Jesus. Falei de Jesus. Aí eu disse assim, você sabe que quem é espírita não acredita que Jesus é filho de Deus. Entende que Jesus é um espírito. Jesus não ressuscitou. Não. Aí eu falei assim, olha, eu creio em Jesus Cristo.
concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, 100% Deus, 100% homem, ressuscitou dentre os mortos, foi visto pelos seus discípulos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas eu já não, porque eu já estou salvo, eu vou com Ele. Eu terminei de falar isso, aí o Senhor falou assim: eu sabia que você ia falar isso. Olhou para o outro e falou assim: ó, eu sabia que ele ia falar isso aqui. Aí o outro falou: eu sabia que ia falar sobre isso. E o pai daquela menina no colégio falou assim: minha filha admira muito você. Agora eu sei por que admira muito você. Eu fui embora, isso foi no mês de março. Agora no mês de setembro, eu estava entrando na igreja, eu vi uma pessoa que eu conhecia. Era aquele senhor que foi lá para me ver lá na igreja. Aí quando eu digo assim, o que é viver para a glória de Deus? É viver a sua vida de uma forma que Deus seja glorificado nas tuas palavras, suas atitudes, na sua casa, com sua família, com seus filhos, no seu trabalho, nas suas amizades. E aqui nas amizades eu quero colocar uma coisa, meu tempo tem 5 minutinhos, né? Eu quero colocar uma coisa que eu acho que para nós também como evangélico é muito, eu acho que nos afasta de a gente viver a glória de Deus entre os amigos. É porque muito crente não tem amigo não crente. Nós somos ensinados que quando você se converte, tem que largar os amigos que não são crentes. Agora, eu não sei onde está isso na Bíblia. Na Bíblia eu encontro Jesus, tinha um rapaz que morava no cemitério, foi liberto dos espíritos malignos. Quando ele começa a seguir Jesus, Jesus fala assim: não, volta para a tua família, diga para eles como Deus teve misericórdia de você. Os nossos jovens, desculpe a expressão, conseguem decorar muito bem a Bíblia na igreja, mas numa sala de aula, na universidade, no ensino médio, não conseguem abrir a sua boca e poder falar do que pensam. Porque nós, como igreja, muitas vezes nós nos colocamos num gueto. Talvez como cristão a gente tem dificuldade de conversar com o não cristão. A nossa linguagem, o nosso vocabulário é todo voltado para a coisa de igreja. A gente não sai fora. Se eu falar outras coisas, é falar de jogo de futebol, mas da vida, do dia a dia, a gente não consegue falar. Por isso então, talvez há dificuldade de a gente conviver com os não cristãos. E a gente diz assim: olha, que comunhão pode haver? Esse texto não vale para ser usado. Comunhão pode haver entre o ímpio e o crente, entre quem serve a Deus e não serve a Deus? Esse texto não se refere a isso. Então muitas vezes Deus deseja imensamente que a glória dele seja manifestada ali onde você tem amigos, familiares não cristãos, que possam ver essa glória de Deus através da sua vida. Mas nós temos um empecilho. Nós somos ensinados que ser santo é se afastar dessa turma, não andar com essas pessoas, não conviver com elas, porque você pode perder a sua fé. Não, viver para a glória de Deus é conviver com as pessoas comuns, gente como a gente, gente pecadora como nós também pecadores, e na convivência com essas pessoas, verem na tua vida as suas atitudes, essa glória de Deus que você adora, que você conhece. No universo de 100 pessoas cristãs, se essas 100 pessoas cristãs conviverem com os não cristãos, a possibilidade dos não cristãos virem a conhecer a Deus é muito grande. Mas quando esses 100 cristãos se isolarem dos não cristãos, a possibilidade desses não cristãos conhecer a Deus é muito grande, de que elas poderão ver a sua vida sem nunca conhecer esse Deus que nós adoramos. Como é que você pode ver para a glória de Deus? O que o primeiro é colocar Jesus na sua vida, não como Salvador. Ele é Senhor da sua vida. Tudo que você é, o que você tem, o que você faz, pertence ao Senhor Jesus.
Isso não quer dizer que você não vai ter problema, dificuldade, todo mundo tem. Vai ter. E poderá ter pior ainda, pelo fato de você servir o Senhor Jesus. Ontem, um grupo de irmãos num país chamado Burkina Faso, eles estavam orando. Muçulmanos entraram e mataram 14 pessoas. As demais pessoas tiveram que fugir. Os homens fugir pelas janelas do templo. Para que morreram? A Bíblia diz: se vivemos, prossigam vivemos. Se morremos, prossigam morremos. Alguém de nós tem controle sobre a vida? Nós não temos. Então, como é que a gente encara o fim da vida? Só é possível encarar o fim da vida quando a gente entende Jesus como centro do universo e de todas as coisas. Conheci algumas pessoas que morreram em 2016. Um deles é o pastor Wilson Chet. Wilson Chet estava doente com câncer, estava no hospital. E a igreja, orando, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Os médicos disseram: olha, não tem mais o que fazer. Ele pediu para sair do hospital e ir para casa, já que ele ia morrer, para se encontrar com vizinhos, pessoas próximas. E quando um pastor o procurou, falou assim: você tem uma palavra para a igreja? Ele diz assim: igreja, eu nunca senti tanta dor na minha vida como eu sinto hoje. Isso me conectou com um ser humano. Você já viu pastor? Pastor não fala dos seus problemas. Pastor não fala das suas lutas, sua dificuldade. Pastor parece que não está neste mundo, está no outro nível. Os outros choram, ele não chora. Os outros contam erros: eu pequei, eu falhei. Pastor não fala se errou, se falhou, não fala, está no outro nível. Fica muito difícil se conectar com essas pessoas. Deus se fez homem, Jesus, igual a gente. Não pecou, mas ele teve sono, teve fome, teve raiva, igual eu, igual você. Wilson Chet, ele falou: irmãos, eu nunca tive tanta dor na minha vida como agora. Mas sabe o que está acontecendo? O que eu estou sentindo é que Deus está me desmamando deste mundo, porque daqui a pouco eu volto para casa. Que convicção! Onde é que ele tirou essa convicção? Daqui a pouco eu volto para casa. Eu falei para minha esposa: eu quero morrer assim. Morrer assim, crendo que, olha, daqui a pouco eu volto para a casa do Pai. A casa que Jesus falou: se você crê em Deus e crê em mim, fique descansado que eu vou lá preparar um lugar para você. Então, neste mundo nós passamos por adversidades, situações difíceis com a nossa própria vida, mas a verdade é que Deus nos chama para um evangelho onde Jesus é aquele que comanda a nossa vida. Nós vivemos para Ele, para a sua glória, onde tudo que nós fazemos, o fim último é que Deus seja exaltado e seja glorificado. Porque senão é uma vida onde domingo, naquelas 2 horas que a gente canta, eu vivo para Deus, mas durante a semana eu vivo para mim mesmo. E essa vida não é a vida que Jesus quer conosco. As pessoas que vivem para a glória de Deus, talvez a maior liturgia que elas têm é a sua própria vida. Assim como estamos na liturgia na igreja, nós cantamos vários cânticos. Talvez daqui a pouco a gente vai sair, nós vamos adorar a Deus dirigindo o carro. É a nossa liturgia. É lá no seu trabalho, trabalhando, é a sua liturgia para Deus. É na conversa com a esposa, com os filhos, a nossa liturgia, nossa adoração a Deus. E no domingo a gente vem com os irmãos celebrar o Senhor. Mas durante a semana, nossa vida é uma verdadeira liturgia para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.